Seja bem-vindo ao nosso módulo de estrutura de teste de públicos, tá? Aqui você vai aprender como que valida um público na estrutura CBO. Então vamos lá para a nossa estrutura CBO. Como você já sabe o que é, né? Que você já viu no teste de criativo e entendeu o que é um CBO, para o teste de criativo. Agora você vai aprender como que você faz para testar um público. Então vamos vir criar a campanha aqui na sua conta de anúncio. Objetivo, vendas, e aqui a gente vai subir uma campanha 131, certo? Uma campanha de conversão. Público aqui eu já vou nomear como público 1, criativo 1. Campanha de forma manual, como sempre. Nessa primeira parte, orçamento da campanha Advantage Mais, a gente ativa e vamos adicionar aqui o orçamento, tá? Para um teste de CBO, eu aconselho colocar entre 50, né, ou até um pouquinho menos, colocar R$40 para a gente poder começar os testes. Aqui em público, a gente já colocou o nome aqui, público 1. Conversão, site, maximizar o número de conversões, né, aqui no meta de desempenho. Aqui você vai colocar o seu pixel, que você já configurou na sua loja, no seu getter de pagamento, enfim, no seu checkout. Criativo, não vamos utilizar o criativo dinâmico, né, porque nesse caso nós já temos o nosso criativo que deu bom, ok? Então, aqui o horário e dia. A gente sempre coloca no dia seguinte e vamos colocar meia-noite 1 como horário padrão. Localização, pode deixar Brasil, idade mínima, dependendo do produto, né? Vai da faixa etária do seu produto. Se for um produto, uma sandália ortopédica, algum exemplo, você não vai colocar aqui 18 anos que não vai vender com 18 anos. Você tem que colocar a idade que é compatível com o produto. Então você pode vir sugestão de público e adicionar aqui em idade a idade do seu produto. Tá? Nesse caso que eu citei, acima de 35 anos. Gênero, você pode colocar mulheres, e o público para esse produto em específico, né, pode deixar aberto. Se for uma coisa muito nichada, por exemplo, vamos fazer um teste aqui, vamos fazer um produto, sei lá, como arrumar sofá. Suponhamos que você esteja vendendo esse produto. Aí você pode segmentar esse público, né? Colocar direcionamentos detalhados. Então você vai colocar aqui, faça você mesmo, que essa opção aqui é um interesse de quem geralmente constrói alguma coisa ou faz suas próprias coisas, né? Por hobby. E aí você vem sugestão, coloca trabalhos manuais, reforma residencial, né? Coisas que tenham relacionado com o seu produto. Nesse caso, é um curso de arrumar sofá, por exemplo. Então, você tem que colocar coisas que fazem sentido. Se for uma coisa muito aberta, você não precisa colocar interesse. Um curso de, sei lá, de mães que para o nenê dormir, um curso desse tipo. Você só segmenta a idade e coloca mulheres, não precisa de colocar interesse nenhum, beleza? Então, como esse teste é um teste na estrutura 131, eu vou colocar 3 públicos aqui dentro, tá? Então, esse primeiro público ficou público 18 a 65, tá? Então eu vou colocar aqui a configuração que eu fiz, 1865. Vou partir para o criativo. Então aqui eu vou selecionar aquela página que eu estava utilizando, já vinculada com a conta do Instagram. Aqui eu vou colocar o meu anúncio. Então, aqui em criativo, você vai adicionar o seu criativo, né? E esse criativo ele vai ser utilizado
nos 3 públicos, porque esse aqui já é o criativo validado. Então, você vai colocar aqui a sua cópia que você validou. O título, sua headline aqui, né? E a sua descrição. Fez isso? Vou colocar um site qualquer aqui. Beleza. Então, aqui o seu criativo ele já está configurado. Você volta lá no público e você vai duplicar esse público. Perceba que ele duplicou com o nome cópia, né? Porque ele é uma cópia do seu primeiro público. Então, você troca aqui público 2. Nesse caso, eu vou estar segmentando aqui apenas por idade, mas pode ser feito também por interesse, colocar 1 ou 2 interesses em cada e ir testando. Então, aqui eu já coloquei 18 a 65, agora eu vou colocar de 25 a 50. Então, esse público está 25 a 50, eu venho e altero aqui no nome dele para eu saber depois qual que é o público. Fez isso? Beleza. Como você duplicou o conjunto, né? Você já duplicou o criativo junto. Então, eu vou duplicar ele de novo e vou fazer o último, que é o terceiro. Dessa forma, é muito mais fácil de você fazer essa configuração do que você ficar saindo da campanha, voltando, duplicando, editando um por um. Aqui, nessa tela, você já faz tudo, não precisa ficar voltando e é mais dinâmico, né? Aqui no público 3, novamente, né, como você duplicou, ele vai vir com o nome cópia, pode apagar, e aqui fazer a sua última configuração, tá? Tanto se for detalhamento, né, as informações que você colocar aqui, ou se for apenas pela idade e gênero. Então, eu vou permanecer aqui na idade e gênero, vou trocar aqui, vou colocar 30 a 50 e altero aqui em cima. Fez isso? Pode fechar. Pode clicar nessa opção se o seu der essa informação, tá? Beleza. O que nós temos aqui? Uma campanha, né? Sempre lembrar de nomear, né? Para que você saiba do que se trata essa campanha. Você pode colocar também até o nome do produto aqui, como é sempre recomendado, né? Nome do produto. Conjunto de anúncios. A gente tem 3 conjuntos, né, que foram os que nós configuramos agora há pouco. E o anúncio, temos 3 também, mas são 3 do mesmo anúncio, certo? Então, essa é a estrutura de teste de público. E, com ele, você gera novas campanhas, né, mas depois em um formato de escala, que vai ser ensinado também nas próximas aulas. Beleza? Então, recapitulando, você tem uma campanha com 3 públicos diferentes, tá? É importante isso, mas não é obrigatório fazer dessa forma. Você pode usar os 3 públicos iguais também, porque você vai estar pegando fatias diferentes do mesmo público. Aí tem gente que fala, mas eu vou disputar o leilão comigo mesmo. Não, você não vai disputar com você mesmo. O Facebook nunca vai entregar os 3 criativos, os 3 públicos, né, para a mesma fatia de público, porque são campanhas, são conjuntos diferentes. Então, ele vai selecionar outras fatias de público e vai entregar o seu anúncio, ok? Então, aqui tá tranquilo. 3 conjuntos e 1 criativo, ok? Aí você fala, mas eu tenho outro criativo que eu validei, né? Como nós havíamos conversado na aula passada, foram 2 ou 3 criativos que conseguimos validar com o criativo dinâmico, né? Então, eu venho nessa campanha, duplico essa campanha, pode duplicar, não tem problema. Outra questão também, né? Outro tabu. O pessoal fala, não pode duplicar. Mas se não pudesse duplicar, por que ia ter essa opção de duplicar a campanha?
Não faz sentido, né? Então, vamos vir aqui em duplicar. Essa campanha a gente pode nomear ela como a campanha 2. Beleza. A configuração dessa campanha, ela vai ser basicamente a mesma da outra, né? Porque a gente simplesmente duplicou ela. E nela, você também pode fazer as alterações. Então, agora, na sua segunda campanha, tá? Já selecionei ela aqui, já coloquei o filtro. E, nesse caso, como havíamos conversado antes, se você tivesse um outro criativo também validado, era só trocar o criativo aqui na segunda campanha duplicada, tá? Que não tem nenhum problema. Se for o mesmo produto, pode usar o mesmo público, tá? Aqui, como eu havia falado, de fato ele vai pegar outras fatias, não vai ser a mesma. Então, a campanha já está aqui, os conjuntos estão aqui e basta você vir em anúncios para um conjunto de anúncios e você fazer a troca, tá? Então, você vai editar e você vai trocar o criativo e vai publicar as duas campanhas e ali você vai conseguir validar de fato tanto o público, né, quanto um dos criativos que você colocou. Então um vai ficar melhor que o outro. Isso daí é fato. Ok? Então, finalizado essa aula de estrutura CBO.